Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou demonstrar como nós realizamos o cadastro de uma CAT no SOC. O caminho é Menu, Tarefas, Segurança, Acidente. Clicamos então em todos e digitamos o nome do funcionário que iremos realizar o cadastro da CAT. E damos Enter no teclado. Clicamos em cima do código do funcionário adequado e em cima do ícone Incluir. Iniciando o cadastro, escolhemos qual tipo de preenchimento, único ou parcial. Único significa que esse cadastro vai para o E-Social e o parcial significa que não vai. Neste exemplo, usaremos único. No campo Informações da empresa, já vem todas preenchidas com o cadastro da empresa no SOC. E no campo Informações do funcionário, também vem preenchidas as informações que já estão cadastradas no SOC referente a este funcionário. O que iremos alterar? A data ficha, que é a mesma data de emissão da CAT, no nosso exemplo 17 de março de 2020, e o número da CAT, que é o número que fica no início da CAT. Neste exemplo, 2020.358.125-8/02. Seguimos então para o campo CAT. Iniciamos com o tipo de CAT, clicamos para ver as opções, escolhemos a adequada à nossa CAT de cadastro. No nosso exemplo, será a inicial. A data de registro, que é a mesma data da data ficha, a data do acidente, este exemplo 16 de março de 2020, o tipo de acidente, clicamos neste ícone para visualizar a tabela 24 do E-Social e escolher a opção adequada à nossa CAT. Neste exemplo 3.0.05. A hora do acidente e após quantas horas trabalhadas que aconteceu o acidente. Se houver óbito, clicamos neste checkbox. Se houver registro policial, clicamos neste checkbox. Como no nosso exemplo não tem, deixamos em branco. Clicamos então neste ícone para visualizar a tabela 15 e 16 do E-Social e escolher a situação geradora adequada à nossa CAT. Podemos digitar neste campo o código da situação geradora, no nosso exemplo 20.00.24.300. Clicamos neste ícone para procurar e clicamos em cima do código. Já fecha a janela automaticamente. Iniciativa da CAT. Escolhemos então de quem foi a iniciativa da CAT. No nosso exemplo, iniciativa do empregador. Caso queira fazer alguma observação sobre a CAT, digite neste campo. Prosseguindo. Local do acidente. Todas as informações aqui serão sobre o local do acidente. Então, a primeira, estabelecimento do empregador no Brasil, e todas as outras opções, iremos escolher a adequada à nossa CAT. No nosso exemplo, é a primeira. O tipo de inscrição relacionado ao local do acidente. No nosso, como estamos falando que é no estabelecimento do empregador no Brasil, iremos usar o CNPJ. Digitamos aqui, então, o número de inscrição relacionado ao tipo de inscrição. No nosso exemplo, estamos utilizando o CNPJ da empresa. E neste campo, especificação do local do acidente, caso queiram fazer alguma especificação do local do acidente. Caso não, dê prosseguimento. Escolhemos então o tipo de logradouro, sempre relacionado ao local do acidente. Escrevemos então o CEP. O sistema já vai fazer a leitura do CEP e acabamos de preencher as informações que ele não tem. Vamos então para o campo partes do corpo atingidas.
Então, iremos escolher a parte do corpo atingida desse acidente. E na lateralidade, temos as opções não aplicável, esquerda, direita e ambas. Caso seja uma parte do corpo que não tenha lateralidade, por exemplo, a cabeça, o nariz, a boca, colocamos não aplicável. Como é uma parte dos membros do nosso exemplo, dedo, podemos escolher esquerda ou direita, ou se foi nos dois lados, colocamos ambas. No nosso exemplo, a lateralidade é esquerda. Clicamos então neste ícone para identificar o agente causador. Ele irá abrir a tabela 14 e 15 do E-Social e escolhemos então o agente causador do acidente. Podemos colocar aqui o código do agente causador, no nosso exemplo 30 20 10 250, Enter. Clicamos em cima do código e ele já irá aparecer no campo adequado. Vamos então para a parte do atestado médico. A primeira coisa que fazemos o preenchimento no atestado médico é o código do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Para isso, nós temos que realizar uma pesquisa no Google, digitando o seguinte texto: consulta código Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Entramos no primeiro link que aparece e escrevemos o nome do estabelecimento que o funcionário foi atendido. Neste exemplo, escrevemos Hospital Geral de Palmas e o site nos informou então o código do HGP. Próximo, colocamos a data do atendimento, nosso exemplo 16 de março de 2020, a hora do atendimento, 17h40. Colocamos aqui se houve afastamento durante o tratamento ou não, neste exemplo sim. Quantos dias durou ou irá durar este tratamento, neste exemplo 60 dias. Colocamos aqui se houve internação ou não, neste exemplo não. E a natureza da lesão de acordo com a tabela 17 do E-Social. Neste exemplo, foi uma fratura. Se quiser colocar alguma descrição da natureza da lesão, escreve neste campo. Se quiser colocar o diagnóstico, escreve neste campo. Colocamos então a CID clicando neste ícone e procuramos a CID que está descrita no atestado. Clicamos em cima do código e podemos fechar a janela. Já apareceu no campo adequado. Se quisermos colocar alguma observação, escrevemos neste campo. E aqui iremos realizar a busca do médico responsável pelo atestado. Clicamos neste ícone, buscar. Escrevemos então o CRM do médico neste campo. Clicamos em cima do código, já irá aparecer o nome do médico, a sigla do conselho de classe, o número do conselho de classe e o estado. E damos prosseguimento. Neste campo testemunhas, caso o acidente tenha tido uma ou mais testemunhas, escrevemos as informações solicitadas nestes campos. No nosso exemplo, não teve, então iremos minimizar clicando nesta seta verde para baixo e vamos clicar na seta verde para baixo do campo Dados Adicionais. Neste campo Dados Adicionais, iniciamos com Tratamento, colocamos então onde foi feito o tratamento, neste exemplo, no ambulatório. Colocamos aqui o custo do acidente, se já houver este cálculo do custo do acidente. Colocamos a atividade em exercício no ato do acidente, neste campo, e neste campo as medidas corretivas, para que o acidente não ocorra novamente. Colocamos aqui o motivo do acidente e o responsável. No campo Ocorrência do acidente, escolhemos a
opção adequada à nossa CAT, neste exemplo um acidente, a unidade do atendimento médico, o nosso exemplo foi no HGP, quem foi o emitente desta CAT, no nosso exemplo o empregador, o tipo da CAT, no nosso exemplo foi típico, o último dia de trabalho, neste exemplo foi 16 de março de 2020. Neste campo, a descrição do acidente e a árvore de causas. Se já tiver sido feita, coloque neste campo. O tipo de acidente, escolhemos a opção adequada à nossa CAT, no nosso exemplo, acidente do trabalho. O potencial de acidente, qual a opção adequada? A CAT, no nosso foi uma lesão ou efeito à saúde leve. A quantidade de dias afastado, no nosso exemplo foi 60. Os dias debitados para cálculo da taxa de gravidade, no nosso exemplo é 0. O nome da mãe, isso do funcionário, a data de emissão da CTPS, a filiação da Previdência Social, no nosso caso foi empregado, a área de trabalho, onde aconteceu o acidente, neste caso urbana, e se o funcionário for aposentado, clica neste checkbox. Neste exemplo, não é. Clicamos então no ícone gravar. Irá aparecer o aviso. Será criado automaticamente um registro para o evento S2210 no portal E-Social. Clicamos em OK e ele nos dá mais um aviso. Deseja criar um afastamento a partir desta CAT? Neste exemplo, nós fizemos o cadastro do atestado desta CAT lá no campo de cadastrar atestado. Então, o afastamento já foi gerado. Por esse motivo, nós não iremos criar novamente um afastamento para não dar duplicidade das informações. Clicamos então em não. E pronto! O cadastro da nossa CAT foi realizado. É isso, abraços!